Então vale a pena, né? Muito bem, uma situação. Olá, o programa em discussão especial de hoje está começando agora na nossa rede Alesp para falar de uma doença que mata todos os dias. Eu estou falando do acidente vascular cerebral, o famoso AVC. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, em 2016, mais de 40 mil pessoas morreram em decorrência da doença. E o curioso e assustador também é que o AVC está cada vez mais comum, mais presente em pessoas abaixo dos 55 anos. Isso representa aí uma taxa média de 10% dos casos. A Organização Mundial de AVC prevê que 1 em cada 6 pessoas no mundo poderá ter a doença ao longo da vida. É preocupante e por isso mesmo a gente está aqui para debater o assunto. Para esse bate-papo, eu recebo hoje no estúdio a neurologista a doutora Elaine Cristina Lima, formada pela Unifesp. Seja muito bem-vinda ao nosso programa em discussão especial. Para começar explicando para o pessoal de casa, doutora, o que é de fato o acidente vascular cerebral? É, a grosso modo, um entupimento dos vasos que impede a passagem do sangue para o cérebro? Seja bem-vinda. Obrigada, Mark. E olá a todos os telespectadores. Estou muito feliz em estar aqui novamente na Alesp para auxiliar, né, nessa doença, né, que é um grande desafio para toda a saúde pública. Então, o famoso derrame, né, conhecido vulgarmente como derrame, ele significa assim, acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. Você pode ter dois tipos de AVC, ou AVE. Um é o entupimento de um vaso, seria o acidente vascular cerebral isquêmico, ou seja, não teve um sangramento, que perfaz mais ou menos 85% dos casos, ou seja, a maioria é isquêmico. Isso. Em segundo lugar, 15% nós temos o hemorrágico, que é o extravasamento do sangue através desses vasos, né? Desses vasos que levam sangue e, em última análise, energia ao cérebro. E a sintomatologia, ela vai decorrer de qual área essa artéria estava irrigando. Isso é um acidente vascular cerebral encefálico. O isquêmico ele é mais comum, como a senhora falou agora para a gente, 85% dos casos. Sim. O hemorrágico é o caso mais grave? Não, depende da área e depende da extensão. Não necessariamente é o mais grave. Não necessariamente. Muitas vezes, em termos de sequela, um AVC hemorrágico ou AVCH, ele pode deixar muito menos sequelas do que um isquêmico. Mas um isquêmico muito grande, ele pode levar, inclusive, o paciente a ter que ser operado na emergência, né? E ou aí mesmo morrer. E aí a gente está falando, né, doutora, de uma doença que só em 2016 matou mais de 40 mil pessoas no Brasil. Foram mais de 160 mil casos do SUS, o Sistema Único de Saúde. O que é que a gente pode falar em relação ao AVC ao longo dos anos? Os casos são cada vez mais comuns ou o avanço da medicina, de uma certa forma, também tem conseguido frear o avanço do AVC? Então, nós temos as duas coisas, né? Na verdade, a medicina ela está melhorando. Então, muitas pessoas morriam de morte súbita, vamos dizer assim, né? De repente, morriam e ninguém sabia do quê, né? Ou estavam em lugares muito remotos, tanto do Brasil como de outras partes do mundo, né? A medicina melhorou em todos os lugares, e você nem sabia do que a pessoa morria, e também não tinha estatística. O sistema de estatística, com toda essa questão, né, da internet, acabou melhorando. Então, tem um pouco, sim, dessa questão da tecnologia ter melhorado, e nós estamos subestimando esse aumento, mas nós temos também esse aumento mais por conta da mudança do estilo de vida da população, principalmente no tocante a mulheres, né? Antigamente, os homens em todas as regiões do planeta, eles eram os que tinham mais AVC. Hoje, em alguns lugares, a mulher está pareada. No Brasil, atualmente, a mulher está pareada, né? Então, não vale dizer que, hoje em dia, para todos os lugares, que um dos fatores de risco é ser homem. E por que antigamente, por exemplo, a taxa era maior no sexo masculino? Existe uma explicação para Então, isso? uma das explicações hoje é que as mulheres estão conquistando o seu espaço, né? E, ao mesmo tempo, estão também... existe sempre, assim, dois lados de todas as moedas. Existe o benefício e o malefício de ser mulher, e o benefício e malefício de ser homem. Isso não sou eu que estou dizendo. E, atualmente, nessa questão do mercado de trabalho, da maior competição feminina, ela está fazendo uma dupla jornada.
né? Ou seja, ainda continua com suas atribuições de mãe e, além disso, ainda está no mercado de trabalho. Questões hormonais também, o aumento da reposição hormonal, uso de anticoncepcional oral, isso também eleva nessa questão, tanto a questão do estresse quanto os hormônios. Hormônio é um fator de risco, sem dúvida, para a questão do AVC, né? A presença da mulher cada vez mais no mercado de trabalho, que é uma conquista extremamente importante, mas como a senhora também acabou de... Senhora não, né? Você. Por favor, obrigada. A gente combinou antes do programa que iria tratar como você. Isso também tem um fator negativo, então a sobrecarga, de fato, pode ser um fator predominante, preponderante para o AVC? Uma sobrecarga, um estresse, muito trabalho, pode acabar desencadeando o AVC? Tanto no homem como na mulher? Sem dúvida. Como você bem disse... Em 2016, 160 mil casos pelo SUS foram internados, é muita coisa, 40 mil mortes, isso perfaz, em média, pelos trabalhos de 10% a 55% de morte, e sendo que 10% de morte no primeiro mês, né? Em 2016, houve um congresso ibero-americano de doenças cerebrovasculares, no qual 12 países assinaram um tratado, incluindo o Brasil, que até 2030 nós iríamos reduzir muito esse número de AVCs. Por quê? Nos últimos 30 anos, no mundo inteiro, foram levados a cabo trabalhos sociais e econômicos com relação ao rombo que o número de AVCs causa nos países. Antes só se tratava de uma forma emergencial e com grandes bem instituídos protocolos, o infarto agudo do miocárdio. Nesses últimos 30 anos, fizeram várias pesquisas e viram assim, que 70% dos pacientes que têm AVC, eles estão, como você disse, eles estão ainda com vida ativa de trabalho, né? 70% teoricamente não vai voltar mais a trabalhar, né? O AVC, hoje em dia, viram que ele é a maior causa de incapacidade no mundo, incapacidade adquirida. No Brasil, é a maior causa de incapacidade e a causa número 1 de morte. Então, nesses últimos 30 anos, fizeram acordos para que houvesse uma melhora. E o AVC, ele tem que ser tratado como um infarto, tão rapidamente quanto o infarto. E desde 2012, o Ministério da Saúde já colocou, né, por escrito o que se deveria fazer. Então, nós temos de 12 para cá, nós temos 7 anos praticamente, em que foram instituídos o que eles chamam de linha de cuidados, que prevê, desde assim, que número que eu ligo, o que eu faço se eu detecto que um parente meu está tendo um AVC, para onde eu levo? E a senhora estava falando, senhora não, você estava falando, doutora, justamente em relação a essa questão aí do tratado, dos objetivos e se alcançar a redução do AVC daqui a 30 anos. Até 2030. Até 2030. Uhum. E o Brasil está caminhando, de fato, para essa redução? Várias coisas têm sido feitas, né, com relação a educação da população, né? Isso não está se refletindo muito na questão da tecnologia. Então, o problema nosso não é tecnologia. A tecnologia, na verdade, está encarecendo a saúde, né? E não está facilitando as coisas. Então, o que está se fazendo? Com relação aos programas de médico de família, por exemplo, eles estão agindo nos fatores de risco, né? Então, nós temos grandes fatores de risco para ter um AVC. E 90% dos casos, gente, pasmem, poderiam ser evitados. Né? Esse é um dado extremamente importante. 90% dos casos poderiam ser evitados. Então, quais os principais fatores de risco? Número 1, na escadinha lá, hipertensão arterial sistêmica. Né? Isso tem a ver com diabetes, isso tem a ver com dislipidemia, que é aumento de colesterol ruim e triglicérides. Isso tem a ver com hábitos ruins, tabagismo, etilismo. Isso tem a ver com o uso de drogas ilícitas. Isso tem a ver com obesidade. Obesidade é doença. Tá? Obesidade é doença. Isso tem a ver com tabagismo. Já falei tabagismo. Né? Tem a ver com sedentarismo. Então, sedentarismo hoje está na lista de doença. E não é só levar o cachorro para passear. E tem a ver também com a alimentação, né? Tem a ver com a alimentação como prevenção. Claro, a alimentação vai cair na prevenção para tudo isso. Para a questão para evitar o diabetes ou controlar melhor a obesidade.
Então, assim, 4 coisas eu posso dizer para vocês, de qualidade de vida, para todas as doenças, inclusive as degenerativas, que entre elas Alzheimer e doença de Parkinson. Né? Primeiro lugar, alimentação saudável, e todo mundo sabe o que é uma alimentação saudável. Né? Segundo lugar, tomar bastante água, né, junto com a alimentação saudável. Terceiro lugar, atividade física regular, gostar da atividade física. Número 4, melhora do sono, né? Melhora do sono e diminuição do seu estresse. Ter momentos na sua vida em que você para um pouco para relaxar, você para um pouco para fazer sua meditação. E aí eu te pergunto, nesse quarto fator aí que a senhora está enumerando como 4 fatores importantíssimos para prevenir não só o AVC, mas outras doenças também. Doenças. Essa questão da melhora do sono, o estresse, a gente vive em São Paulo, pegar a maior cidade do país, correria, trânsito, tem pessoas que passam 4 horas por dia dentro do transporte público, isso já gera uma sobrecarga emocional também, chega no trabalho, sobrecarga de trabalho. Como é que a pessoa pode trabalhar isso na cabeça para ter uma vida menos estressante e conseguir chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro e ter uma boa noite de sono? Que o distúrbio do sono também hoje é muito comum na população brasileira. Sim, por volta de 40% a 50% das pessoas têm algum problema com relação ao sono. Então, em primeiro lugar, eu acredito que é o conhecimento, né? É o autoconhecimento, saber o que eu estou falando aqui, entender o que eu estou falando aqui. Que você saiba que isso, em primeiro lugar, é saber que isso é importante. Né? A questão é assim, isso é importante? Eu tenho esse conhecimento de que 90% dos casos de AVC, infartos e doenças degenerativas poderiam ser evitados? Eu tenho esse conhecimento? Isso depende da minha qualidade de vida? E o que é a minha qualidade de vida? É dormir bem, é praticar exercícios, é ter uma alimentação saudável, é tomar bastante água, é ter horários para relaxar durante o trabalho, chegar em casa mais cedo. Primeiro tem que saber disso, porque primeiro, realmente, as coisas elas têm que estar na sua mente, elas têm que estar nas suas ideias. Para você fazer isso, se você não tiver nem o conhecimento disso, você nunca vai levar isso a cabo. Então, assim, tenha em mente de que isso é importante. Quando o ser humano entende a questão, e ele quer viver, primeiro vamos saber se ele quer realmente melhorar a sua condição de vida, a sua condição de saúde. Ele entende isso, ele começa a trabalhar para que isso ocorra. Uma das coisas essenciais, logicamente, é o estudo. Né? É o estudo. Então, assim, não sou eu que estou dizendo novamente, 85% das mortes de AVC ocorrem em países subdesenvolvidos e em vias de desenvolvimento. Então, eu digo para você que estudo é importante. Né? Então, melhorar a sua condição de vida, ter mais cartas na manga para discutir qual é o seu melhor trabalho. E quando você não consegue fazer isso sozinho, aí vem a ajuda de um profissional, né? Sim. É o que eu estou fazendo agora aqui, né? Tentar dar uma orientação em alta escala. Mas, assim, os órgãos públicos também estão fazendo isso, né? Propiciando, assim, desde que eu propicie melhores condições de estudo, né, desde a fase fundamental, secundária até a universidade, se eu facilito esse acesso, eu facilito a pessoa a ter conhecimento. O resto é questão de realmente um maior livre-arbítrio, porque ele existe. Por mais que você ofereça coisas, a pessoa pode optar por não seguir aquilo que é saudável, mas pelo menos ele está sabendo o que é. Ele tem esse direito também, né? Então, assim, propiciar maiores números de lugares para a prática de atividade física, né? Então, assim, os estádios, as praças públicas, locais onde você possa andar com a sua bicicleta, ou andar mesmo a pé, ou correr. Esse tipo de incentivo, os médicos, né, quando o paciente passa numa consulta, sempre lembrar de mandar o paciente fazer atividade física. É sempre melhor fazer. Mesmo aquelas pessoas, mas eu tenho artrose no joelho, eu tenho artrose no quadril. Gente, entre fazer e não fazer atividade física, é muito melhor fazer. O que é uma dorzinha no joelho com relação a um paciente que tem um AVC? Adapta, né? Você adapta, você faz uma natação, você faz uma hidroginástica, uma hidroterapia, você faz uma bicicleta, você anda, né, próximo da sua casa. Mas a minha casa só tem subida, não sei o quê. Gente, se você realmente gosta de atividade física e acha isso importante, você com certeza vai achar um lugarzinho.
E acima de tudo, além de se você gosta ou não, na verdade, é ter a consciência de que é importante para a qualidade de vida como um todo, né? A senhora estava falando aí das iniciativas do poder público. Aliás, falando em órgão público, como é que é hoje, por exemplo, a entrada de um paciente com AVC no Sistema Único de Saúde? Como é que está a base, o atendimento? A senhora tem conhecimento sobre isso? Sim, eu tenho conhecimento sobre isso porque eu sempre trabalhei no SUS e vou dizer aqui também Ótimo, que então é uma paixão pra minha falar. também. Eu trabalho no SUS, eu trabalho convênio particular e o que eu gosto mais mesmo de fazer é trabalhar no SUS, que é lá onde você pode ser você mesmo, sem nenhum tipo de máscara, né? Então, assim, o que era para ser, né? O que a gente está tentando caminhar para ser seria assim, uma pessoa dentro de casa, né, identifica que seu parente está tendo um AVC. Eu posso ter um número para ligar. Eu ligo para 192, que seria o número do SAMU, ou eu ligo, hoje eu não preciso ligar só para 192, eu posso ligar para 193, que é o número do bombeiro. Ou se eu tiver carro e a pessoa tiver condições de ser transportada, eu posso transportar no meu carro. Tá? Essa questão de ter que chamar o SAMU, não mexer na pessoa, isso é questão de trauma, é outra coisa. Então, as pessoas confundem muito. Você pode sim, tendo condições, pegar a pessoa e levar para o pronto-socorro mais próximo. Isso Aliás, pode isso é o acontecer. mais recomendável hoje? Para caso de AVC hoje, eu diria que sim, porque como eu vejo no sistema público ainda, o SAMU está demorando demais para chegar. Tá? Essa é uma grande verdade. E aí, nesse caso, o tempo é ouro. O tempo é o quê, que a senhora... O tempo é cérebro. Tempo é cérebro. Fizeram pesquisas assim, quando você tem um AVC, se você chega no pronto-socorro, no lugar onde você possa fazer o tratamento eficaz, se você chega em 1 hora, você pode ter chance de salvar 50% da área danificada, 50%, metade. Se você chega em 2 horas, você tem chance de salvar 25%. Se você chega em 3 horas, isso cai para 14, 15%. E se você chega em 4 horas, isso cai para 1 dividido por 14. Nossa, deve ser o quê? 7%, 5%. Então, hoje nós temos um número. Né? Então, qual seria esse número? Esse número seria, eu preciso aplicar uma droga, se for possível, se esse paciente for elegível, essa droga se chama Alteplase. Ou Actilise. Se essa droga for aplicada até 3, 4 horas, no máximo 4 horas e meia, eu tenho grande chance de reverter esse sintoma, melhorar muito, diminuir muito essa incapacidade que a pessoa vai ficar. Por exemplo, ela poderia ficar totalmente sem movimentar o lado direito, por exemplo. A pessoa pode até andar e voltar a trabalhar. Existe essa possibilidade. Se eu demorar mais do que esse tempo, já não posso mais fazer isso. Né? Então, eu teria uma possibilidade outra, que seria até 15, até 24 horas, mas eu teria que estar no hospital de ponta com capacidade de ter um sistema de arteriografias. Aí seria mais difícil, que só hospitais grandes têm, por exemplo, o Hospital São Paulo, o Hospital das Clínicas, né? Então, eles têm. E alguns hospitais particulares que têm esse procedimento. Então, você, assim, identificou o seu parente. Existe uma escala chamada escala pré-hospitalar de Cincinnati, que foi transferida para aqui, para o nosso país. Com relação ao número de AVCs, qual é o mais frequente? É você ter uma boca torta, então às vezes você pode sorrir e fazer assim, né? Então você pede para a pessoa sorrir ou a pessoa fazer uma careta. Ela fez assim. Aí, junto com isso, ela não consegue falar direito, ela está falando enrolado, ou ela não consegue nem pronunciar o nome de uma caneta, por exemplo. Ou ela não consegue entender o que você está falando. Aí você pede para ela levantar o braço. Ela levanta o braço direito, mas ela não levanta o braço esquerdo. Não tem força no braço braço esquerdo. Ela não tem força no braço. Não tem força no braço, está com a boca torta e está falando enrolado, isso é um grande sinal. Pega o carro e leva a pessoa para o pronto-socorro mais próximo. Inclusive, doutora, só não cortando o seu raciocínio, mas, por exemplo, hoje existe, inclusive, aplicativos, né? Por exemplo, o aplicativo AVC Brasil, quando você baixa no celular, você consegue, por exemplo, ver qual é o pronto-socorro mais próximo, que tem atendimento para isso, para você levar um parente. Então, a tecnologia ajuda nesse sentido também. Então, né? O grande problema da pessoa pegar o seu carro e levar para o pronto-socorro mais próximo é que, assim, teoricamente, o SAMU, ele teria a chance de
vir com o médico Uhum. identificar se aquilo realmente é um AVC, se não é AVC, se ele identificar que é, ele vai saber, bom, já tá em tempo ainda, tá dentro dessa janela que eu te falei, até 4h30, para chegar no hospital. Se tá, ele já leva para um lugar que tem a droga. Uhum. Porque às vezes o parente do paciente vai colocar o paciente no carro e vai levar para um lugar que não tenha droga. E isso vai propiciar um atraso. Uhum. Ao mesmo tempo, o SAMU pode ver, bom, já passou do tempo, já foi ontem, o paciente acordou assim, aí ele está fora de ser elegível. Então, ele não vai precisar ir num lugar de ponta. Por quê? Não vai fazer. Entendeu? Ele não vai fazer o Actilise. Então, ele pode levar para outro lugar e não sobrecarregar aquele lugar que está esperando alguém prontamente para fazer o Actilise. Né? Então, as equipes estão sendo treinadas para isso, para identificar uma maior acurácia e para, por exemplo, vai fazer uma tomografia, por exemplo, todo mundo sai da frente, é chamado de protocolo AVC. Eu identifico como um AVC. Ele tem prioridade no laboratório, ele tem prioridade na tomografia. Então, tudo isso depende de treinamento. Isso está sendo feito? Isso está. Lentamente, tá, Mark? Mas eu tenho que dizer que está. Se você entrar no site do Ministério da Saúde, você vê que tem essas questões. Existem orientações quanto ao atendimento de AVC, existem orientações quanto à alimentação saudável, existem orientações quanto à atividade física, tudo isso existe. Hoje o atendimento no SUS, ainda voltando, pegando aquele gancho do SUS, está de bom para ótimo, de regular para ótimo? Qual é a nota que a senhora dá? Ou quais são os principais problemas que a senhora encontra trabalhando dentro do sistema? Isso ainda não está bom. Tá? Então, como eu acabei de te falar, o SAMU demora demais, está demorando demais, realmente está, e eu não sei se são poucas ambulâncias ou é comunicação, ou as pessoas estão chamando a ambulância sem necessidade, isso pode estar acontecendo. Inclusive trote, né? Sim, é comum, exatamente. Isso é muito comum, e a gente abre aqui o espaço até para falar da importância do SAMU, de você ligar para o 192 quando for de fato necessário, quando tiver alguém, porque você pode na verdade, travando que uma ambulância vá, de fato, socorrer uma pessoa que está precisando. Isso. Hoje, no Brasil, infelizmente, a cultura do trote ainda é muito presente. E, assim, poucos hospitais, pronto-socorros, que têm a droga, né? Porque, assim, a droga é cara. Mas, assim, não é tão frequente que você possa utilizá-la. A frequência de você pegar um AVC hoje em dia que está na janela certa e que não tenha nenhuma contraindicação de utilizar, ainda não é muito grande. Né? Mas assim, o problema não é a droga, é ter o staff todo treinado, né? Desde técnicos de enfermagem, médicos, ter o radiologista disponível no local, ter um neurologista, porque neurologia existem muito poucos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, as equipes não estão treinadas para fazer isso em tempo hábil. O número de pessoas que procuram os pronto-socorros de urgência ainda é além do necessário, né? Muita gente vai buscar um atestado, muita gente vai com gripe, né? Então, isso existe, gente, isso existe. E aí sobrecarrega um médico do SUS, não só do SUS, tá? De qualquer hospital, até grande, particular ou convênio, ele tem que atender de 4 a 6 pacientes por hora, tá? Isso é uma coisa obrigatória para ele. Isso é até mesmo contado pelo número de atendimento. Sim. Vocês acham que o médico é capaz mesmo de atender bem 6 pacientes por hora? Né? Isso fica assim um questionamento. Aí vai um lá que é um AVC. Né? Então, precisa ter essa questão de, assim, atendendo um AVC, essas fichas vão ser passadas não para o clínico, mas para outros médicos. Então, eu preciso ter médicos de sobreaviso para ajudar o sistema. Né? E hoje a gente não tem. Hoje a gente não tem. Hoje é assim, tratam o sistema de saúde, os administradores, como se fosse uma escala de fabricação de carro. Né? Então, a administração da saúde, ela não pode ser assim. Ela tem que ser administração de saúde, é uma coisa individualizada. Doutora, a gente tem algum dado, por exemplo, especificando... A gente falou aqui que em 2016, cerca de 40 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência do AVC, cerca de 160 mil casos no ano de 2016. E a gente tem um dado assim mais atual, de quantas mortes, 1 em cada 10 casos,
leva à morte? Tem esse percentual? Então, com relação ao AVC, a gente sabe que a mortalidade, ela é muito ampla, né? Uhum. Porque alguns pegam mortalidade imediata, outros até um mês, outros até um ano. Ela varia de 10% a 55% de mortalidade, sendo que Nossa, é um percentual alto. é hein? alto, 10% alto. de mortalidade no primeiro mês. Mas as pessoas morrem depois também, né? Elas Uhum. ficam lá na cama, muitas vezes muito sequeladas, Uhum. e aí tem úlcera de decúbito, tem pneumonia, morre de tristeza, né? Aliás, eu quero tocar nesse assunto justamente agora das sequelas. A gente está falando aqui que o AVC pode matar, inclusive deixar sequelas. Quais são as sequelas mais frequentes, mais comuns de um paciente que passou por um AVC? Tá. A sequela mais comum, pensando até na topografia da artéria mais pega, que seria a artéria da porção anterior do cérebro, seria assim, a pessoa conseguiria, digamos assim, andar com dificuldade, então ela vai puxar de uma perna se ela conseguir andar, né? E o braço é o que vai estar mais acometido. Uhum. Então, você imagina uma pessoa, né, que escrevia, uma pessoa que a maioria usa o braço direito, ela não consegue, ela fica com o braço sem mexer, porque o braço é o pior. É pior do que a perna em geral, né? Um pouquinho de dificuldade para falar, né? Então, assim, dificuldade de locomoção, para andar, para dirigir. Uhum. E alguns ficam acamados, né? Infelizmente, alguns. Essa é a maior. E a outra sequela grande também é a pessoa que trabalhava. Imagine você aqui, né? Que utiliza toda a sua capacidade de fala, né? Sim. Você não ia conseguir Articular as articular palavras e lembrar e achar, não, aquela palavra, aquela porcentagem, você não teria isso, entendeu? Então, no caso, por muito pouco, você talvez não pudesse mais trabalhar em que você está trabalhando. Uhum. Entendeu? E eu anotei aqui um dado que a senhora falou agora há pouco, 70% dos pacientes que sofrem AVC, eles não conseguem voltar ao mercado de trabalho, é um percentual muito alto também. Exatamente. Então, foi esse estudo que foi feito nesses últimos 30 anos, né? Com relação à catástrofe que é para um ser individual, que tinha sua independência, trabalhando até, cuidando da sua família, e depois ele fica afastado, né? E isso, o peso que é para a família, para ele e para o Estado, que vai ter que bancar essa pessoa. Claro, ela pagou para isso, né? Mas ele vai ter que desembolsar esse dinheiro. Então, isso fica extremamente caro. Por quantos anos? Né? Então, começaram a ver que é muito melhor você prevenir isso. Sempre. Né? Uhum. E aí a senhora falou dessa questão das sequelas, 70% não consegue voltar ao mercado de trabalho. E aí, como é que fica a cabeça desse paciente que não consegue voltar ao trabalho? Em muitos casos, será que é o caso de se iniciar um acompanhamento com um psicólogo, trabalhar o psicológico daquela pessoa também, que de uma certa forma passa a se sentir inútil? Sem dúvida. Uma das coisas, além de tratar o paciente no hospital, investigar a causa para tentar prevenir um segundo caso, porque quando você tem um AVC, você tem maior chance de ter o segundo, existe toda essa preocupação do acompanhamento com relação à parte de movimento, então investimento na fisioterapia dele, investimento na fono, investimento na parte de terapia ocupacional, como ele vai fazer as pequenas coisas. Então, uma pessoa que era totalmente independente e até às vezes bancava a família, de repente ele tá lá sem trabalhar e homem, uma das questões mais tristes para o homem é a questão de não poder trabalhar, né? De não poder suprir, está na cabeça do homem que ele tem que prover a família, por mais que ele tenha uma mulher que possa ajudá-lo. Ele acha que ele é o responsável, isso é uma coisa assim, isso é uma coisa que está impregnada nele. Então, é cultural. Então, para ele é o fim. Então, ele fica muito triste, ele pensa em suicídio, ou se não pensa em suicídio, ele acaba pensando, ficando deprimido. Então, faz parte esse apoio psicológico, sem dúvida, um apoio de psicologia, às vezes de psiquiatria, o apoio do serviço social, que a nossa função, nós como médicos, nós não queremos só dar uma droga para o paciente e salvar ele e não deixar ele morrer. Não é só isso, porque às vezes assim, Tem que pensar no pós, né? No pós, então assim, o que é uma vida com ele triste, com ele deprimido? Nós pensamos também em como reinseri-lo dentro de um trabalho. Como melhorar a autoestima dele. Então, o nosso objetivo é ver ele voltando e falando, eu consegui voltar ao meu trabalho. Então, tudo isso tem que ser articulado. Né? Então, realmente, uma depressão é um paciente que está morto em vida. Né? E inseri-lo novamente ao trabalho, isso é uma função assim, que nos preocupa.
Entendeu? No início do programa eu trouxe um dado aqui que 10% dos casos de AVC hoje no mundo estão relacionados com pessoas abaixo dos 55 anos de idade. E isso é preocupante. Então quer dizer que o AVC está cada vez mais comum na população jovem também. E por quê? Então, essa população, uma das causas de AVC, não tão frequente, mas pode acontecer, é o uso de drogas ilícitas, né? Ilícitas também, né? O etilismo, para nós neurologistas, não existe dose de álcool segura, tá? Uhum. Então, nós não orientamos a pessoa a tomar um cálice de vinho todos os dias. A dieta do Mediterrâneo é a melhor dieta que existe. Mas, assim, nós não indicamos o vinho, tá? Então, para nós, não tem nenhuma dose de álcool segura. 10 a 20 gramas de álcool, que seria uma ingesta moderada, já leva um risco maior de AVC. Então, tem o uso de drogas, né? O tabagismo. Não no Brasil, tem diminuído, ou pelo menos tornado estável o tabagismo, mas no exterior não é assim, né? Agora com essa onda de cigarros eletrônicos, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Sim. Exatamente, que está se vendo, se estudando agora os cigarros eletrônicos e que eles não são melhores do que os cigarros convencionais, né? Então, o uso de drogas, né, ilícitas, o estresse, né, que as pessoas cada vez mais cedo começam a lidar, né, com essa questão do trabalhar às vezes, vários empregos, a mulher se inserindo também mais cedo no trabalho. E essa questão da obesidade que está aumentando, as alimentações, à medida que as pessoas estão mais conscientes do que é uma alimentação saudável, também muita gente ainda não tem essa consciência e com a facilidade que tem essa questão da alimentação, o índice de obesos, né, considerando um exemplo, Estados Unidos, é alarmante, né, esses fast foods. Tudo isso tem a ver com essa... O aparecimento cada vez mais cedo na população jovem. Até acidentes, né? Uma das causas de AVC também é acidente. Entendeu? Isso pode acontecer. Exatamente. O nosso tempo está chegando ao final, doutora Elaine, mas eu queria só que a gente reforçasse aqui que 90% dos casos podem ser evitados se a gente tiver uma qualidade de vida melhor. Sim, isso não há dúvida, tá? A gente sempre fala que medicina é uma área em que você tem verdades transitórias, né? E nós sabemos que a ciência é uma das formas de ver a coisa, mas o que nós estamos querendo dizer é que não só trabalhos, tanto trabalhos científicos de todas as áreas, nos chamam para uma melhor qualidade de vida com relação à alimentação saudável, com relação a sono, com relação à atividade física, com relação a diminuir o estresse, a melhorar a parte psicológica. Isso aí é uma prevenção para qualquer tipo de doença. Isso não é só a ciência que diz. Isso tanto é falado pela espiritualidade, tanto é falado pela filosofia. Então, assim, não há dúvida. Não há dúvida, sempre o equilíbrio de tudo, o equilíbrio da mente, o equilíbrio da parte psicológica, o equilíbrio espiritual, ele vai refletir no seu corpo, né? Não é que nós não vamos morrer, para isso ainda acho que vai demorar muito tempo, né? Mas assim, a cada década que passa, a pessoa tá demorando mais a ser chamada de idosa, né? Tem países agora que eu posso considerar um idoso acima de 80, 85 anos. Exatamente. A própria população brasileira está envelhecendo, né? Sim, então, e tá assim, eu nem coloquei assim como fator de risco a idade no AVC. Por quê? Essa questão da idade é a seguinte, quantos anos você ficou comendo mal, sem prática de exercício, né? Sem tratar, sem pensar no seu futuro. Então, eu não coloco idade, porque idade não tem a ver. Significa o que você faz com esses anos que você tem. Tem muito mais a ver com o que você faz com a sua qualidade dia a dia, né? Da sua vida inteira. Exatamente. Doutora Elaine Cristina Lima, neurologista formada pela Unifesp, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada eu. E quando precisar, estarei disponível para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. O programa em discussão especial de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima.
próximos vídeos.